Muy buenas noches, Boa noite, amados amigos y hermanos presentes, amados amigos e irmãos y los que están allá en presentes Puerto Rico, e aos que estão lá em Porto el Rico, reverendo José Benjamín Pérez, o reverendo José y Benjamin toda la Pérez, congregación allá, toda a y congregação de cada lá ministro e y su cada congregación ministro e sua en congregação diferentes nos diferentes países. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del Que as pacto, bênçãos de Cristo, o anjo do sean sobre pacto, todos estejam ustedes, sobre todos y vocês sobre mí también, e também sobre mim. nos bendiga grandemente, Que nos abençoe a todos todos, y nos use grandemente grandemente en su e nos obra, use grandemente em sua obra neste tempo en el final. nombre del Señor No nome Jesucristo. do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Para as atividades Para as atividades se está usando la música em que se está usando del silbo a apacible, música do som suave, lo pueden usar allá en podem usá-la Puerto Rico también, lá em Porto Rico também, cuando está el reverendo José quando o Benjamín reverendo Pérez Benjamin Pérez haciendo la introducción, estiver fazendo a introdução cuando yo tengo que pasar, antes que eu y passe, también el e misionero também Miguel o missionário Bermúdez Marín, Miguel Bermudes Marim, cuando va a ser quando fizer la presentación a apresentação, de yo comenzar antes que eu a hablar. comece a falar. Me han dicho que muchos han escuchado Disseram-me que muitos el silbo escutaram apacible sin estar o som suave teniéndolo colocado en la sem ter grabadora. sido colocado no A mí me ha gravador. pasado lo mismo, Sucedeu o mesmo comigo. como que acompaña a uno Como que o som el silbo aprazível apacible, acompanha a pessoa. la palabra del Señor, A palavra do Senhor, el silbo apacible, que é o som es suave, la palabra de a Dios mensagem, para la a edad palavra de Deus de la piedra angular. para a era da pedra angular. La voz de Dios, Elías el profeta la escuchó en el monte Elias, o profeta, escutou a voz de Deus no Monte Horebe, cuando subió allá, no Monte Sinai, luego de haber quando pasado subiu lá, otras logo depois etapas de ter sucedido que escuchou outras etapas como un viento recio, em que escutou como um vento también, impetuoso, terremoto, viu fogo y todo também, eso, um terremoto pero la e cuarta tudo isso. cosa que escuchó Mas a quarta coisa que escutou foi uma voz mansa e suave y le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Elías, que perguntou a Elias no en Monte el Sinai: Sinaí. O que faz aqui, Elias? Elías para el día postrero, Para o último en dia, el monte de Sión, Elias estará no Monte de el monte Sião, de Dios, no Monte de que es la Deus, iglesia que é del Señor Jesucristo, a Igreja do Senhor Jesus en su Cristo, cuarta manifestación, y na en su sua quinta quarta manifestação manifestación e na también. sua quinta manifestação também. Y de allá Dios lo envió E de lá, Deus o enviou a tres y varios para hombres, ungir 3 pessoas: a Eliseo, Eliseu, a Asael Azael y a Jehú. e Jeú. Eso lo explicaremos en otra ocasión. Isso nós explicaremos em outra ocasião. ¿Y dónde encontraremos a Elías E onde en encontraremos tiempo final? a Elias no tempo En final? el monte de Dios, la iglesia, No monte de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, escuchando el silbo escutando o som apacible, la voz de aprazível, Dios, a voz de para Deus, comunicarla para comunicá-la iglesia. à igreja do Senhor Jesus Por Cristo. lo tanto, la iglesia también estará escuchando Portanto, a igreja também estará escutando o som aprazível, a voz de Deus, através del Espíritu de Dios y manifestado do Espírito de Deus en Elías, manifestado el Elías em Elias, del tiempo. no Elias do tempo final. Leemos en San Mateo, capítulo Leiamos em São Mateus, 24, 25 y 26. 24, 25 e 26. 24, 25 y 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 26. 24, 25
No capítulo 24, verso 27 y verso 30 en adelante. no versículo 27, e depois nos versículos 30 e 31. Capítulo 24, verso São Mateus 24, 27 versículo dice, 27 diz: porque como el relámpago Porque assim como o relâmpago que sai sale del oriente do Oriente e se mostra y se até muestra hasta el occidente, ao Ocidente, así será también assim la venida será del também Hijo del Hombre. a vinda do Filho do Homem. Y el verso 30 continúa E diciendo, no versículo 30 continua vamos a leerlo dizendo, completo, porém vamos ler isso continúa el completo. versículo 28, Continuamos no porque versículo donde quiera que 28. estuviera el cuerpo Pois muerto, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. inmediatamente después E de la logo depois tribulación, da aflição daqueles dias, o sol el sol se escurecerá, y la luna no dará su e a resplandor, lua não dará sua las luz, estrellas caerán del cielo, e as estrelas y las cairão do potencias céu, de los cielos e as serán potências conmovidas. do céu serão abaladas. Entonces aparecerá la señal, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do y Homem, entonces se lamentarán, e todas as tribos da terra y entonces se lamentarão, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del e Hombre verão o viniendo Filho do Homem sobre las nubes del vindo cielo, sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. y enviará sus ángeles con E ele gran voz enviará os seus de anjos trompeta, com rijo y clamor juntarán de a sus trombeta, escogidos os de los quais cuatro vientos, ajuntarão os seus desde el extremo del escolhidos cielo desde os quatro hasta el ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Entonces aparecerá Então aparecerá del Hijo del o Hombre quê? del cielo, O sinal do Filho do Homem no céu. y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, E todas as tribos da terra se lamentarão, viniendo sobre e las verão nubes del cielo, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sinal do Filho do Homem no céu. Ese es el tema del estudio bíblico Esse é o tema do estudo bíblico para el próximo domingo, para o próximo domingo, 28 dia de febrero. 28 Y de fue el fevereiro. 28 de febrero E foi no dia 28 de de fevereiro 1960 de 1963 que apareció que apareceu una señal en el cielo muy grande, sinal muito grande no céu, una nube uma estaba nuvem formada que estava por formada 7 ángeles por de Dios. 7 anjos de Deus. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sinal do Filho do Homem no céu. La bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Cuando se habla del Hijo del Hombre, Quando se fala do Filho do Homem, hablando de uno de los está se títulos falando de um dos títulos del Mesías do Messias, como hijo. como filho. El Mesías O Messias tiene títulos tem de títulos hijos, de de filho, hijos como hijo de Abraham, filho de Abraão, que es heredero que é de toda la tierra, herdeiro de toda a terra prometida. hijo de David, Filho de Davi, heredero del reino de David, herdeiro do reino de Davi. hijo de Dios, Filho de Deus, heredero de los cielos y de la tierra, herdeiro toda dos la céus creación, e da terra e de toda a criação. hijo del hombre, Filho do homem, heredero del planeta Tierra, herdeiro do planeta con Terra, todo lo que tiene com tudo o que y tem lo que tendrá el planeta Tierra. e o que terá. Por eso el reino del E Mesías por isso o reino do Messias será mundial. será mundial. Para el reino milenial, Para o reino milenar, todas las naciones estarán todas as nações bajo el gobierno estarão sob o del governo Mesías, do Messias, sentado sobre el trono assentado sobre de David, o trono de Davi, allá en Jerusalén. lá em Jerusalém. De eso fue que le habló la Virgen, Foi a la disso Virgen que María o anjo Gabriel falou com a Virgem Maria
em São Lucas, no capítulo 1, 30 versículos 30 al 36. ao 33. Entonces el ángel le dijo, Disse-lhe então o anjo: María, Maria, no temas, não temas, porque has hallado gracia delante porque de Dios, achaste graça diante de Deus. y ahora concebirás en tu E eis vientre que em teu ventre conceberás e darás à luz y um llamarás su filho, nombre Jesús. e lhe porá o nome de Este Jesus. será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Este será El grande Señor Dios e le será dará el chamado trono Filho do Altíssimo. de David, su E o padre, Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, sobre la casa e de Jacob reinará para siempre, eternamente na casa de y Jacó. su reino no tendrá fin. E o seu reino não terá fim. El heredero del reino de David O herdeiro y trono de David do reino e do trono de Davi es el Mesías, príncipe, é o Messias príncipe que nació de la Virgen María. que nasceu da Virgem Maria. Él es el hijo de David, Ele é o filho de Davi, heredero al reino y trono herdeiro do trono de David. e do reino de Davi. Y él también es el hijo del hombre, Ele também é o filho do homem, que corresponde título que corresponde al Mesías. ao Messias como profeta. Como hijo del hombre es el heredero Como filho do homem, del é o planeta herdeiro Tierra, do con planeta todas Terra, las naciones com todas as nações y sus seres e seus vivos, seres vivos, humanos e animais, todos sus ecosistemas del planeta. todos os ecossistemas do planeta. Tudo pertence ao Filho do Homem, como herdeiro do planeta Terra. Y el título de hijo de hombre es título de profeta. E o título de Filho do Homem é título de profeta. Portanto, ele, como profeta, Del planeta é Tierra o herdeiro do planeta Terra. Ele é segundo Adán. o segundo Adão. El primer Adán perdió su O herencia, primeiro Adão perdeu a sua herança, cayó en manos que caiu nas mãos del poder de las tinieblas, do poder das trevas, del poder del enemigo de do Dios, poder do inimigo de del Deus, poder do poder gobierno del diablo, e governo do diabo. y ha estado en las manos del enemigo de Dios. Esteve nas mãos do inimigo de Deus, Que Adán y Eva desde cayeron, que Adão e Eva caíram, pecaron en el huerto, pecaram no jardim do Éden, lo cual ha traído graves o qual consecuencias. trouxe graves consequências para o ser humano. Pero Mas eso quedará resuelto isso ficará totalmente resolvido la segunda venida de Cristo, na segunda vinda de Cristo, la venida del Hijo del Hombre. na vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Sus ángeles ahí son Os seus anjos aí los dos olivos, serão as duas oliveiras, los ministerios, os de Moisés y Elías, ministérios de Moisés e Elias, para llamar y juntar para chamar e ajuntar los escogidos de Dios, os escolhidos de Deus dentre o povo hebreu, son 12,000 de cada que tribu, serão 12.000 de cada tribo. y por cuanto son 12,000 E porquanto serão 12.000 tribus, de 12 tribos, son 100 serão 144.000 en total. no total. El llamado para ese grupo hebreo de O chamado escogidos de para Dios, esse grupo de escolhidos de Deus, hebreus, por medio de los ministerios, será feito por meio dos ministérios das duas oliveiras, dos ministérios de Moisés e de Elias. esos son los ángeles Esses são os que anjos vienen con la gran voz de trompeta, que vêm com a grande voz de trombeta para chamar e ajuntar os 144.000 hebreus, para chamar e ajuntar aos escolhidos de Deus do povo hebreu. los escogidos de Dios, Os escolhidos de Deus, de la iglesia del Señor Jesucristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, los junta Cristo os ajunta
com a grande voz de trombeta, a trombeta final, ou a mensagem final. A mensagem final de Deus chamará e ajuntará o trigo da parábola do trigo e do joio de São Mateus, capítulo 13, do versículo 30 em diante. É o Filho do Homem que enviará seus anjos para juntar o trigo no seu celeiro. É o mesmo da rede que é lançada no mar e retira toda a classe de peixes. Logo, recolhem o bom em cestas e o mal jogam fora. Assim será no fim do século. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Os anjos são os ministérios das duas oliveiras, de Moisés e de Elias, que aparecerão no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na era de pedra angular, na era de ouro da igreja. E, porquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual que começou a ser construído desde lá, no tempo dos apóstolos, podemos ver que as 7 etapas da igreja correspondem ao lugar santo. E a etapa de pedra angular corresponde ao lugar santíssimo. Onde estavam os 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro lá no templo? Estavam no lugar santíssimo, com as suas asas estendidas, cobrindo o propiciatório. É aí, na era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, que aparecerá os ministérios das duas oliveiras, aparecerá o Filho do Homem com os seus anjos para o chamado dos hebreus, 144 mil, mas primeiramente são chamados os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo, que formarão a era de pedra angular. Subirão como vieram subindo de etapa em etapa, de era em era, subindo de uma era com um mensageiro e mais adiante vem outro mensageiro com a voz de Deus manifestada nele por meio do Espírito Santo, falando através desse mensageiro e chamando-os mais acima para os filhos de Deus subirem, os escolhidos de Deus, que formarão parte do corpo místico de Cristo nesse tempo. E assim vão subindo, como no sonho que Jacó teve, no capítulo 28 do Gênesis, onde ele viu uma escada apoiada na terra e a parte alta chegava ao céu. Ele viu anjos de Deus que subiam e desciam por essa escada. E Deus estava na parte alta da escada e disse a Jacó: Eu sou o Senhor. Se identificou como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e lhe disse que o acompanharia em todo o tempo. Cuidou dele e o levou de regresso à terra prometida, a terra da qual tinha saído, a terra de Israel. E regressou com lucros,
regressou com filhos, con esposa, com esposa, con siervos, com servos, con ganado, com gados, rico retornou rico y muy feliz, e muito feliz, porque regresaba porque regressava ver e podia ver a su familia, a sua família, a su padre o seu pai y a todos los demás e a familiares todos suyos. os outros familiares dele. Esa escalera que vio Jacob, Essa escada que Jacó viu Betel, lá em Betel, más adelante en el capítulo mais 25, adiante, dice, no "Yo soy capítulo 35, el Deus Dios lhe de disse: Betel, Eu sou o Deus de Betel. Betel, casa de Dios". a Por eso casa de Jacob, en el Deus. capítulo 22 del Génesis, Por isso, no Esse capítulo Deus 22 do está Gênesis, Jacó disse: en este lugar, Deus está nesse lugar y yo no lo sabía. e eu não sabia. Luego pasamos a San Juan, capítulo verso 51, donde Cristo dice de aquí Logo en passamos a São adelante, João no capítulo 1, versículos 47 ao 51, onde Cristo disse: ángeles de Dios que suben Daqui em diante vereis anjos de Deus que sobem. Vamos a leerlo. E vamos ler isso. San Juan capítulo 1, Em São João, no capítulo 1. cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano. em quem não há dolo. Le dijo Natanael, Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? respondió Jesus le dijo, respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debajo te da vi figueira, eu, te vi. estando tu debaixo da figueira. Respondió Natanael y le dijo, Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tú eres el Hijo de Dios, tu és o tú Filho de eres Deus, el Rey de Israel. tu és o Rei de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque ele disse: Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade vos digo, de aquí adelante que daqui em diante veréis el cielo abierto vereis o céu y aberto los ángeles de Dios e os anjos de que Deus suben y descienden subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Es la misma revelación É a mesma revelação, con más detalles. com mais detalhes. Cristo es la escalera, Cristo é a escada. Cristo y su iglesia son Cristo e a sua igreja misma carne. são uma mesma carne. Por tanto, Portanto, lo que dijo, o que Jacó disse, esta es casa de Dios, esta é casa de y Deus, yo no lo sabía. e eu não Y sabia. ahora, Israel Israel no sabe que la iglesia del Señor Jesucristo es não sabe que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus do novo pacto. pero algún día Porém, lo va a saber. algum dia saberá, Vea y oiga quando ver e ouvir a a Deus lhe falando desde la cúspide desde o cume de esa escalera, desta escada, desde la edad desde de piedra a angular, era de pedra angular, saldrá el mensaje sairá para Israel, a mensagem para Israel, porque es de ahí. Y es ahí donde el Hijo del Hombre cumplirá su venida, porque y daí, desde donde enviará e é aí onde o Filho do Homem cumprirá a sua vinda, los dos olivos, e desde onde enviará os seus anjos, as duas oliveiras, 144.000. para chamar e ajuntar os 144.000 hebreus. La señal del Hijo del Hombre en el cielo Vimos o sinal do Filho do Homem no céu la hemos visto en el no dia 1963, 28
en el mes do mês de fevereiro de febrero, día 28, de 1963, quando os 7 anjos al reverendo William Branham apareceram ao allá en reverendo Tucson, William Branham, Arizona, lá em Tucson, y no Arizona. él fue arrebatado para estar con ellos. Ele foi raptado para estar com eles. Le aparecieron Apareceram a ele, y lo llevaron, o levaram, subieron esa levantando-o nube, a essa nuvem, esa conferencia a essa de la conferência cumbre, de cúpula, donde hubo 7 ángeles con él, contándolo al sol, lá onde houve 7 anjos com ele. mensajeros. E contando com ele eram 8 anjos mensageiros. Era muy diferente a los demás. Ele disse que um deles era muito diferente dos Era outros. diferente a los demás. E Era el disse que que tenía esse que era diferente dos demais era o anjo que tinha o 7º selo. página Página 469 469 do livro Os Selos em Espanhol. O sea, Ou seja, que el séptimo sello, que es o la 7º Señor, selo, que é a vinda do Senhor, la tiene o anjo, el ángel que era diferente diferente dos a los demais, demás. o tem. Y ya fue mostrada en el cielo la E já señal foi mostrado o sinal del Hijo del Hombre do Filho do Homem no céu, viniendo en las nubes del cielo. vindo em nuvens no céu. Tomada la foto de esa nube formada por ángeles. por A la foto revista dessa Life, nuvem formada por anjos foi tomada pela revista Life fue e pela revista Ciência. publicada Foi publicada na América do Norte. y está E essa foto esa foto guardada por muchos está guardada creyentes por muitos y crentes también personas e também que quisieran saber qué significaba esa nube por tan pessoas alta a unas 30 que queriam metros de saber o altura, que significava essa nuvem tão con alta. 27 A millas nuvem tinha 26 milhas 26 a 27 de altura, milhas 41 de quilômetros, la nube. com 50 milhas sea, de comprimento, 80 quilômetros, e 30 milhas, 48 quilômetros de una largura. señal muy grande, Ou seja, um sinal donde muito estaba grande, onde estava o anjo que tem o 7º selo y donde estaban e onde 7 estavam ángeles más, mais 7 anjos. juntamente E junto con los ángeles com os estaba el anjos reverendo William Branham, estava o reverendo William Branham, puesto seguramente cuerpo espiritual, num corpo espiritual, cuerpo teofánico, corpo teofânico, en el cual también no qual aparecieron também esos ángeles. esses anjos de Deus lhe apareceram. Ellos venían del oeste Eles vinham do oeste para o leste. y el reverendo William Branham, E o reverendo William Branham, mirando olhando de este a oeste, do leste para o oeste, os viu em sua frente. es que el mensaje É porque para los a mensagem para os judeus está allí también representado. está representada ali também. Por isso, Ordenado también al reverendo William também foi ordenado ao reverendo William Branham, Branham, estaba en el oeste, que estava no oeste, fuera que ele fosse para o leste, Jeffersonville, Indiana, lá em Jeffersonville, em Indiana, para onde estava o tabernáculo Branham, para a pregação dos selos, do livro selado com 7 selos. o sea, Ou seja, que Israel representado allí representado ali, donde el reverendo William Branham onde o reverendo William Branham foi para sobre los 7 para sellos, pregar sobre os 7 selos, ya el tipo y figura fue colocado. e o tipo e figura já foi colocado. Por lo tanto, cuando Cristo complete su Portanto, iglesia, quando Cristo complete a sua igreja, nos resucitará Ele
os ressuscitará. Ressuscitará aos que partiram em corpos glorificados e aos que estamos vivos e que estivermos vivos nesse tempo. Quando nós virmos aos que foram ressuscitados, nós seremos transformados. Isso é o que há para os crentes em Cristo, que formam o templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Por isso, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, se cumprirá a visão da tenda, onde o reverendo William Branham também estará, e o anjo que aparecia para ele, bem como também estará um nome que ele estava buscando ali. Um nome bem importante para ele. Nome que está no lugar santíssimo. Ou seja, que está no tempo da era de ouro da igreja, na era do lugar santíssimo. E não é outro nome senão o nome do Senhor. Porque era no lugar santíssimo que estava o nome do Senhor. E onde o sumo sacerdote entrava com o nome escrito numa lâmina de ouro que levava em sua frente. Ou seja, nos correspondeu a melhor parte do programa divino. Agora tudo irá se materializando daquilo que foi tipo e figura no passado e que corresponde à era de pedra angular. E nós temos o privilégio de sermos os instrumentos de Cristo para o desenvolvimento do programa divino correspondente a este tempo final, no corpo místico de Cristo, na era de pedra angular. Somos as pessoas mais privilegiadas do cristianismo, de toda a história do cristianismo. Viver nesse tempo é um privilégio. E sermos parte do corpo místico de Cristo na era de pedra angular é um privilégio maior, que não se pode comprar com dinheiro, não se pode comprar com nada, mas foi por graça divina. Nós fomos escolhidos para vivermos nesse tempo e sermos parte do corpo místico de Cristo na era de pedra angular, na era de ouro da igreja. Por isso, na página 37 do livro das citações, o reverendo William Branham disse: olhem para cima, a era que vem, a era de coroa, a era de pedra angular. E agora não dizemos a era que vem, a era em que nós estamos, na etapa onde se cumprirão todas as promessas que ainda não foram cumpridas. É a etapa onde se cumprirá a visão da tenda e onde Cristo, a coluna de fogo, entrará nesse quartinho pequeno que essa grande tenda terá e dali se manifestará. Portanto, desejamos
verá pronto ver brevemente la visión de la carpa, a visão da tenda feita uma realidade, por lo cual pelo qual no solamente decimos não que somente respaldamos el dizemos que apoiamos o projeto da grande tenda catedral, que foi mostrada em visão ou em sonho ao reverendo Lembrana, que mas trabajamos en pro trabalhamos em prol desse projeto divino. divino. Así como trabajaron Assim como os do los tempo del de tiempo Moisés en el proyecto divino de la construcción trabalharam de un tabernáculo no programa divino da construção de um tabernáculo para a morada de Deus, dentro dentro do lugar santíssimo, que era de oro. que era Ese lugar de ouro. santísimo cubierto de oro Esse por lugar dentro, santíssimo, coberto de ouro por dentro e por fora, representava a era de ouro da igreja, a era da pedra angular. en el tiempo del rey Salomón, Também no tempo do rei Salomão, trabajaron en ese muitas proyecto pessoas divino, trabalharam nesse projeto muchas divino. personas. David decía, Davi e Salomão diziam: te damos damos-lhe de lo que tú nos das. do que tu nos dás. O sea que Ou todo lo seja, que tenemos que tudo que nós temos nos ha dado. é porque Deus Y de nos eso deu. es que E é disso que ofertamos, diezmamos, dizimamos respaldamos e respaldamos divinos para nuestro tiempo, os projetos divinos para o nosso tempo. Ajudamos o projeto da la construção construcción de da la grande gran carpa tenda catedral. catedral. Sabemos que es un proyecto divino Sabemos que é um projeto divino. y como el proyecto de la construcción del arca E de como o Noé, projeto da construção da Arca de en Noé, ese tiempo estaba construyendo nesse tempo não chovia e ele estava construindo uma arca, porque Deus tinha lhe revelado que viria um y dilúvio. lo ordenó, E lhe ordenou a construção de uma arca. le dio el diseño Deu-lhe o desenho y por lo tanto era un diseño divino e, portanto, era um desenho divino. Era uma obra de Deus, siendo llevada a cabo sendo por feita medio por intermédio de Noé, de Noé e sua família, por lo cual no pelo podía qual fallar. essa construção não podia falhar Cuando viniera quando viesse esa inundación essa del diluvio. inundação do dilúvio. Y ahora estamos E agora, en un tiempo nós paralelo estamos al num tiempo tempo de Noé, paralelo ao tempo de Noé paralelo al e tiempo paralelo de Lot ao tempo de Ló, allá en Sodoma. lá em Sodoma. Sodoma pues representa Sodoma, pois, representa o mundo, el reino o reino dos gentios, de los gentiles que va a ser quemado que será en el tiempo queimado final no tempo final por poder atómico, pelo poder también atômico. volcanes, E também maremotos, terremotos, os vulcões, maremotos, terremotos e todos esses juízos divinos que virão, como vieram sobre Sodoma e y Gomorra, como vinieron e como vieron tiempo, no tempo de Noé. Porém, no será por agua, agora não será pela água, mas pelo fogo. pero antes de caer el fuego, Mas antes de cair o fogo, Lot fue sacado Ló foi tirado com a sua família. y antes E, de caer el fuego, antes do fogo cair, Abraão estava seguro allá donde vivía. lá onde vivia. Y desde allá, desde la E de lá, altura, das él alturas, miraba hacia Sodoma ele olhava para Sodoma y veía la condición e via que a veía donde condição que estaba su estava, sobrino. lá onde estava o seu Desde sobrinho. allá él vio E de lá ele viu el humo a fumaça del incendio de la do destrucción incêndio da destruição por fuego y azufre de Sodoma e de Gomorra Sodoma pelo fogo y Gomorra. e enxofre. Para esse tempo, Para le fue esse dada la tempo foi dada a promesa que promessa para el próximo año de que para o próximo ano vendría el hijo viria prometido. Isaque, o filho prometido. Al cumplir 100 años de Abraham, tendría Ao fazer 100 anos, Abraão teria o filho porque a los prometido, 100 años, porque aos 100 la anos persona a está pessoa celebra celebrando su o seu segundo segundo jubileo. jubileu. El primero fue a los O 50 primeiro años, foi el aos segundo 50 anos e o 100 segundo años. aos 100 Recuerde anos. que el año 50 Recorde que o ano 50 é de jubileo. ano de jubileu.
Ahora, para tiempos paralelos, E para tempos paralelos, para um tempo paralelo ao tempo de Noé e ao tempo de Ló, es que está prometida é que está prometida a vinda do Filho do Homem com os seus sus anjos. ángeles. Por lo tanto, Portanto, estemos preparados estejamos porque algo grande preparados, porque está preparando de parte algo de Dios. grande está se preparando da parte de Deus. Los creyentes en Cristo E del os día crentes em Cristo do último dia trabajando estão en trabalhando un proyecto que em um desembocará projeto que en la desembocará presencia del Señor, na presença do delante del Senhor, pacto, do anjo do pacto, manifestándose en toda. se manifestando em toda a sua plenitude. Así como pasó Assim como se passou en tiempos em tempos antiguos, antigos, se repetirá se repetirá este tiempo. neste Estamos en un tempo. tiempo paralelo al Estamos tiempo de num Juan tempo paralelo ao tempo de João Batista y de Jesús. e de Jesus. Y el Juan el Bautista E de nuestro o tiempo João fue Batista do el nosso precursor tempo de la segunda venida de foi o Cristo, precursor da segunda vinda de Cristo, William Branham. o reverendo William Dijo Branham, que después de él que diz que depois dele vendría otra persona. virá outra pessoa. ¿Y qué otra persona E puede que venir outra sino pessoa pode vir, el Hijo del Hombre? senão o Filho do Homem com os seus anjos? Porque él es Porque precursor ele é o precursor de la venida del Hijo del da Hombre. vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Por isso ele falava sempre do Filho do Homem e dos anjos do Filho do Hablaba Homem. siempre del Hijo del Sempre Hombre, falava do Filho do Homem de los dos e olivos, das de duas Moisés, oliveiras, de Moisés e Elias, porque está precursando porque la segunda venida de estava Cristo. precursando a segunda vinda de Cristo com os seus anjos. Si dice que viene solo, Se dissesse que viria sozinho, não seria o precursor da segunda vinda de Cristo, porque a promessa é de que o Filho do Homem virá com os seus anjos. San Mateo, capítulo São Mateus, 16, capítulo 16. versos 26 Versículos en adelante dice, 26 em diante nos diz: porque qué aprovechará el hombre Porque o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? o qué Ou recompensa, que dará o homem em recompensa da sua alma? porque el Hijo del Hombre Porque vendrá o Filho do Homem en la virá gloria de su na Padre glória do seu Pai, con sus ángeles. com os seus Y anjos, entonces pagará cada e uno então dará a cada um segundo conforme as suas a obras. sus obras. De cierto os Em digo verdade vos digo que hay algunos de los que que están alguns aquí há dos que estão aqui que não provarão a morte, hasta que hayan visto até que vejam vir al Hijo del Hombre o viniendo Filho do Homem en su reino. no seu reino. ¿Viniendo dónde? Vindo onde? En su reino. Em seu reino. La Escritura dice A Escritura, que hemos, em Colossenses, no capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, nos versículos verso 12 en adelante dice, con gozo, 12 e 13, dando gracias diz: al Padre que nos hizo dando aptos para graças ao Pai que participar nos fez idôneos para participar da herança dos santos de- na el cual nos luz, ha librado de la potestad de las tinieblas o y qual nos tirou trasladado da al potestade das reino trevas de su e nos amado Hijo. transportou para o reino do Filho do Los seu amor. creyentes en Cristo Os crentes em han Cristo sido trasladados foram del trasladados reino de las tinieblas do reino das al trevas reino de Cristo. para o reino de Cristo. Y por eso E, por isso, nos dice Filipenses, em capítulo 3, Filipenses, versos 20, no capítulo 3, nos versículos 20 e 21, nos diz:
está en los mas a cielos, nossa cidade está nos céus, donde también esperamos de al onde também Salvador, esperamos o Salvador, o Senhor cual Jesus transformará el Cristo, cuerpo que transformará o nosso corpo abatido para que sea semejante al cuerpo, para ser conforme o seu corpo glorioso, con el poder, con el segundo o cual seu puede eficaz también poder de sujeitar sujeitar sí mismo também a si todas las cosas. todas Tiene as coisas. el poder para Ele tem o lo poder que tiene que hacer. para o que tenha de fazer. Por lo tanto, somos Portanto, ciudadanos celestiales nós somos cidadãos por medio del nuevo celestiais nacimiento. por meio do novo nascimento. Nuestra ciudadanía está en los cielos, la A ciudadanía nossa cidadania está nos como céus. creyentes en Cristo, A cidadania como crentes em Cristo, que temos en nascido el reino de Cristo. no reino de Cristo. Y estamos E estamos sentados en lugares assentados em lugares celestiales celestiais, con Cristo Jesús. com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sea, Ou seja, que assim como somos cidadãos terrenos porque nascemos por meio da união de papai e de mamãe, como Adão perdeu a vida eterna física e a sua descendência recebe a vida, porém a vida temporária, ao nascermos por meio da união de papai e mamãe, nós nascemos neste mundo que está governado pelo príncipe das trevas. Mas ao nascermos de novo, nós nascemos no reino de Cristo, o nosso Salvador. E estamos nessa etapa espiritual que avançará com a ressurreição dos mortos em corpos glorificados e na transformação dos vivos. E então entraremos fisicamente ao reino de Deus com vida eterna. Nos falta a segunda parte, la de nuestra transformación. Falta-nos a segunda parte da nossa transformação, onde obteremos o corpo que Deus desenhou para mim desde antes da fundação do mundo. E para quem mais Ele desenhou o corpo? Para vocês também. Assim, como papai e mamãe nos deram este corpo mortal, não puderam fazer mais do que fizeram. E muito fizeram por nós. Porém, vejam que Cristo, com a segunda Eva, que é a sua igreja, assim como ha produzido o novo nascimento em nós, produzirá o novo corpo que será eterno. Assim como produziu o novo nascimento em nós, Ele produzirá o novo corpo que será eterno, imortal, incorruptível e jovem para toda a eternidade. Portanto, não se preocupem se vocês tiverem mais de 50 anos de idade. Não se preocupem, porque o novo corpo que teremos aparentará entre os 18 e 21 anos de idade. Assim é que, para isso, é que a señal de Deus do homem ha sido mostrada no céu. Assim, para isso é que o sinal do Filho do Homem foi mostrado no céu, nos mostrando que no programa de Deus, brevemente, Cristo cumprirá todo o seu programa para a sua segunda vinda. No Apocalipse 10, trará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o título de propriedade dos céus e da terra, título de propriedade da vida eterna, título de propriedade, onde estão os nomes dos escolhidos de Deus que formariam a sua igreja. Essa seção do livro da vida, selado com 7 selos, é a seção do livro da vida do Cordeiro, de todos os que foram redimidos com o sangue de Cristo, o nosso Salvador. Portanto, há uma esperança muito grande para os crentes em Cristo. A esperança de redenção, da redenção do corpo físico, que será para este tempo final, para irmos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro.
Por lo tanto, estemos preparados Assim, estejamos preparados para esse momento glorioso de ocorrer que há de ocorrer nuestra transformación. a nossa transformação. Preparados con Cristo, con nuestras faltas, errores y pecados confesados a Cristo, para que Preparados de todo pecado, antes que com salga Cristo, com as nossas faltas, erros e pecados confessados a Cristo, para que nos limpe de todo pecado com seu sangue, antes que saia do lugar de intercessão como sumo sacerdote. estará como Porque juez de ele toda la brevemente tierra, será o juiz, estará como e león, como juiz estará como o juiz de toda a terra. rey de reyes. Estará como o leão da tribo de Judá, como o rei de reis e senhor de senhores. En esta introducción Nesta introdução del estudio bíblico do para el estudo domingo, bíblico do domingo, hemos visto que algo grande vimos que há algo grande da parte de Deus para mim. para mí y para quien más, E para quem mais? cada uno Para de cada ustedes um de vocês também presentes que está aqui presente e vocês que en estão otras naciones. em outras nações. La señal de Dios O de sinal do Filho do Homem no céu. ese ha sido Esse foi o nosso tema nuestro tema y la introducción e a introdução para esse tema bíblica para el do próximo. estudo bíblico para o próximo domingo. Que Dios les bendiga y Que les Deus guarde, y lhes será abençoe e lhes guarde. hasta mañana, Dios Será mediante, até amanhã, com a ajuda de Deus, en las dos actividades que hay para as duas atividades que haverá Dios mediante, amanhã, las cuales com a ajuda de anunciadas por el Deus, misionero as quais foram anunciadas pelo missionário Dr. Miguel Bermudes Marim. Dejo con ustedes al misionero Deixo com vocês ao missionário Miguel Bermúdez Marín. Dr. Miguel Bermudes Marim Continuación. para continuar. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Que Dios les bendiga allá Que en Puerto Deus Rico, abençoe a todos lá em Porto a Rico, otros países, a todos y a ustedes también. os que estão em outros países e a vocês aqui também. Que todos continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso